Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Moreira, Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Sermão 60. Uma pergunta ousada: quem é seu dono? Opa! Falei, uma pergunta ousada. Ok, baseado em João 17:10. Vamos dar uma lida no texto depois, se possível a gente ler aqui também, mas procurem. Sempre digo, procurem ler na Bíblia, na palavra, aquilo que eu falo de verso para vocês, para que vocês também compreendam o porquê, de onde eu analisei o texto para trazer sermões, inclusive com essas perguntas, para saber qual vai ser a resposta e se a resposta está sendo adequada. Pois bem, deixe o seu like, deixe o seu joinha, sinalize para receber novos vídeos, no sinal de que existem novos vídeos, faça a sua inscrição, me ajude com relação a isso. A inscrição, quando você faz a sua inscrição, sinaliza que o canal é interessante. Quando você dá o seu joinha, sinaliza que faça com que o próprio algoritmo leve essa mensagem a outras pessoas. Também compartilhe o vídeo, que se você compartilhar o vídeo, outras pessoas vão buscar o vídeo e assim por diante. Tudo isso vai ajudar com que essa palavra alcance outros e muitos corações. Pois bem, quem é seu dono? Ou pergunta, né? É uma pergunta meio dura. Como é isso, pastor? Meu dono? O que é isso? Bem, eu vou começar a explicar de uma maneira simples, depois a gente vai passar por alguns passos, a gente vai chegar que realmente tem algumas pessoas que têm dono, né? Infelizmente. E se nós lembrarmos de alguns séculos atrás, existiam escravos, existiam as pessoas que eram servos, não são servos no sentido de servir como se fosse empregado, não. Pessoas que eram realmente escravas umas das outras. Então, quem era o dono de quem ali? Isso era claro que existia, acontecia, e a gente tinha essas possibilidades. E dentro dessa ideia, dentro dessa possibilidade de que as pessoas poderiam possuir outras pessoas, aí você fala assim: mas pastor, estamos num tempo moderno, chegamos, já chegamos no nosso presente, já não é mais assim. Será? Algumas pessoas ainda deixam-se ser dominadas por outras pessoas e algumas pessoas deixam ser dominadas por coisas. Que é isso, pastor? Por coisas? Sim, tem pessoas que deixam ser dominadas por coisas. E infelizmente isso acontece. E aí, nós temos que ter esse cuidado. Essa pergunta ousada que eu fiz é para a gente analisar dentro de nós mesmos o nosso comportamento, para ver se nós não estamos nos deixando ser controlados e ser dono de coisas ou de pessoas que não deveriam ser nossos donos. Não é verdade? Quem é que quer, ser escravo de alguém? Quem é que quer ser escravo de alguém ou de alguma coisa? Não quer. Lá no fundo do coração não quer. Mas algumas coisas nos roubam, nos tomam, sabe? Nos dominam, e às vezes a gente não percebe. A gente sempre fala no meio, eu vou botar aqui, não lembra? Meio evangélico, protestante, cristão, a gente tem hábito de falar assim, assim, pessoal. A gente tem um hábito de dizer assim, que os ardis do inimigo, a forma que o diabo e os seus anjos, nesse caso os demônios, eles agem, eles vão, te envolvendo, te trazendo informações equivocadas, dando, sabe aquele negócio de estar te encaminhando, e assim vai, esse ardil terrível, que é a armadilha, essa armadilha que ele coloca. Quando você vai perceber, você já caiu na armadilha, você já está escravo de alguma coisa, ou de alguma situação, algo ou alguma pessoa ou algo domina a sua vida, e isso eu entendo que não é bom. Eu vasculho o meu próprio coração, o meu próprio sentimento, para ver como eu estou com relação a isso, como eu estou com relação a mim mesmo, como eu estou com relação às pessoas que estão ao meu redor, se algo está me roubando, até mesmo de mim e da presença de Deus, tudo isso pode ser uma influência e pode não ser bom para nós. Um item, uma das coisas que a gente tem que olhar, por incrível que pareça, começa com a gente mesmo. Será que o meu dono sou eu mesmo? Será que eu estou deixando o meu egoísmo, o egoísmo ser mais poderoso dentro de mim do que o meu próprio jeito de ser e de querer ser?
Será que eu não tenho deixado de fazer coisas boas ou ter bons relacionamentos porque o meu egoísmo, o meu narcisismo, o meu ismo que eu quero só para dentro de mim não está impedindo que eu tenha bom relacionamento com as pessoas? E isso é o meu eu querendo ser dono de mim mesmo, o que a princípio parece ser bom, mas se não tomar cuidado, pode nos atrapalhar. Agora eu vou ter à disposição um copinho de água para, de vez em quando, a garganta seca, é assim mesmo. A gente fala muito durante uma gravação de vídeo. Então o primeiro ponto é esse: será que o meu eu não está me impedindo de crescer espiritualmente? Vou lembrar aquelas 3 formas: cuidar do físico, cuidar da mente e cuidar do reino espiritual, do espiritual nosso de cada dia. E isso faz com que a gente crescer espiritualmente. Depende de que você controle a sua mente e controle o seu corpo de uma maneira que ele possa estar sempre melhorando. Há muito tempo eu assisti um vídeo, parece que estou mudando de assunto, mas não estou mudando de assunto. Um vídeo que chamava Ilha das Flores, um vídeo antigo, gravado, eu acredito que foi gravado no Rio Grande do Sul, mas eu não tenho certeza. Mas se você botar Ilha das Flores, vídeo antigo, deve aparecer alguma coisa. E que essa mensagem ela tocou tão forte no meu coração que eu já assisti esse vídeo várias vezes, olho ele novamente. E ao fazer essa meditação, eu lembrei desse vídeo. Porque nesse vídeo, as pessoas se colocavam numa condição tão baixa, de baixa possibilidade, as pessoas tinham poucos recursos, dependiam tanto de outras pessoas que elas passaram a ser como, sabe, elas passaram a estar na situação de que nem dono elas tinham. Vocês vão entender o que eu vou falar, porque ali, naquele local, no vídeo, se vocês assistirem o vídeo, vão compreender essa mensagem de uma maneira mais forte. Se puderem, façam isso. Mas elas corriam para um lugar, para essa ilha, para esse lugar aí, onde materiais de feira e restos de feira de verduras, iam para aquele lugar e as pessoas ficavam disputando aquele resto de material com o dono do lugar, que era dono de porcos. Só que as pessoas só podiam pegar alguma coisa depois que o dono dos porcos iam lá e separava um material que ele ia dar para os porcos. Vocês entendem isso? Que o dono dos porcos cuidava dos porcos, mas quem era o dono das pessoas? Pareciam pessoas que não tinham dono. Vocês vão depois compreender no fechamento desse resumo de sermão por que eu coloquei essa história. Uma outra situação é quando você pertence ou você é dominado por uma outra pessoa. Quando o seu dono, eu falo assim, Deus me livre e guarde. Ou aqui na Bahia a gente fala assim, lá ele, não quero, né? O lá ele do baiano é não quero, eu tô fora. Então quando você diz, o seu dono, lá ele, não tem o dono, né? O meu dono é Cristo Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, é que ele domina a minha vida e me faz seguir no meu caminho. Mas existem pessoas que são dominadas por outras pessoas. Que a outra pessoa fala assim, levanta o braço, aí a pessoa levanta o braço. Claro que numa brincadeira isso é válido, mas sabe quando uma pessoa assim, pessoa, eu gosto de cultura, eu gosto de música, gosto de teatro, gosto de filmes, eu gosto de muita coisa na área cultural, mas sabe quando você está num lugar onde uma pessoa tem um domínio total daquele público e tem um domínio para coisas boas e nem sempre são coisas boas, também tem domínio para coisas ruins, e a pessoa faz, faça isso, a pessoa faça aquilo, a pessoa faz, aí repete comigo, a pessoa repete, às vezes nem sabe o que está repetindo e repete. Ora, nesse sentido, aquela pessoa que está naquele palco, ela está dominando aquelas outras pessoas. E como é que se chama aquela pessoa que é muito famosa e que muita gente, jovens ou não jovens, homens e mulheres, pessoas idosas ou não, correm atrás dela e elas fazem o quê? Como é que ela se chama? Eu sou, não é? E ele é o meu o quê? Ele é o meu ídolo. Eu sou fã e ele é o meu ídolo. Sinceramente, eu sou fã de muitas poucas coisas nesse universo. Eu falo no universo, né? No mundo não.
porque eu entendi que você ser muito fã de um outro ser humano ao ponto de idolatrar ele passa a ser seu dono, sabe? A sua vida passa a ser regida por aquilo que ele quer que você faça, e isso também não é bom. Isso entra, eu falando aqui do exemplo cultural da música, porque eu sei que a música é forte e mexe com as pessoas, e digo ainda mais para vocês, essa questão que eu estou falando aqui acontece no meio evangélico, no meio gospel, nas músicas gospel, quando existe um cantor ou um levita, vocês podem chamar como querem, no meio cristão é chamado de levita, e de repente quando a pessoa canta uma música, um levita que é da cidade, que é desconhecido, canta uma música, o pessoal até canta, acompanha, aí chega um levita de fora, ele chega e faz aquele negócio assim, tem uns que são tranquilos, tem uns que já dizem logo, peraí, vamos parar com esse negócio aí, que idolatria minha aqui não. Alguns cancelam de imediato, mas tem outros que gostam, né? Isso mexe com o ego, né? E o ego movimenta a gente. E aí começa assim, você percebe a diferença entre o cantor local e o cantor que não é local, e as pessoas começam a idolatrar aquela pessoa. Idolatrou, pessoal, né? Passou a ser dominado por aquela pessoa. Isso serve também na sua área secular. Às vezes o patrão domina o empregado, e domina mesmo, ao ponto da pessoa ficar constrangida e ter problema psicológico por causa do domínio que colocaram. Às vezes é o inverso, às vezes o empregado é tão... Tem uns que são, viu? Às vezes o empregado é tão solto, tão falador e tudo mais, que ele acaba dominando o patrão. Também acontece isso. Aí é relacionamento entre parentes, relacionamento entre amigos. Não sei se eu chamo amigo. Lembra que eu falei que o amigo, ele não faz sofrer o outro? O amigo não faz sofrer. O que ama não faz sofrer. Então amigo e amor, palavra forte, não faz sofrer. Se faz sofrer, não serve. Então existe isso, pessoas que dominam outras pessoas, e isso também não é bom. A gente não pode nem deixar ser dominado, e a gente também não pode querer dominar outras pessoas. Tem que ter um relacionamento de respeito, né? Um relacionamento de vai e vem, de idas e de vindas, e não só um relacionamento só de ida, ou só de vinda e vinda. Isso não é bom, a gente tem que ter esse entendimento. E ainda existem aqueles que idolatram nações. Agora deixa eu colocar isso bem tranquilo para vocês, que obviamente eu sou brasileiro, eu amo o meu país, estou morando na Bahia, eu amo a Bahia, nasci em outro estado, eu amo outro estado, se vocês já não descobriram, um dia eu falo, né? Eu moro numa cidade, eu gosto da minha cidade, eu amo minha cidade, mas adorar mesmo, eu só adoro a Deus. Eu tenho muito essa restrição, eu não adoro o meu país, eu amo o meu país. Eu sou um patriota, eu me entendo como patriota no sentido de que eu respeito as leis do meu país, né? E quando qualquer outro país tentar fazer coisas contra o meu país, eu fico lá, opa, peraí, vamos lá, pessoal, aqui é Brasil, aqui eu tenho que defender o Brasil, porque eu sou brasileiro, eu tenho que defender o Brasil. Mas existe algumas pessoas que idolatram, passam a idolatrar o país no sentido de que ele é capaz de fazer coisas em nome de ser do país, que extrapolam o direito, extrapola as questões legais e judiciais do próprio país, e também extrapola as questões da legalidade do reino espiritual, do cristianismo. E isso não pode, sabe? A gente tem que entender que no Brasil, as próprias coisas do Brasil diz assim, Deus seja louvado. O nosso dinheiro é colocado assim, Deus seja louvado. Existe, claro, o nosso país é um país laico, né? A religião ela não deve influenciar a administração do país. E eu concordo com isso. Acho que religião é religião, e governo e administração de país é outra coisa. E nós temos que separar para administrar bem o país e administrar o país para todas as pessoas. Ah, pastor, eu vou administrar o país só para os cristãos? Não. Eu vou administrar o país só para os católicos? Não. Eu vou administrar o país só para os espíritas? Não. Eu vou administrar o país só para as pessoas que estão na religião chamada candomblé? Não. Eu vou administrar o país para todas as pessoas. As pessoas podem escolher a religião ao qual vão seguir e para onde vão caminhar, mas administrar é para todas as pessoas. Entendem isso? Então, eu posso amar o meu país, sim, eu vou idolatrar o meu país ou outros países, nem pensar em outros países, você colocar um outro país
acima do seu próprio país, isso é uma idolatria mesmo. Já que você nasceu na nação chamada Brasil e vai olhar para um outro país, olhem, separem isso, pelo amor de Deus. Não estou querendo dizer que você não vai admirar um outro país. Eu admiro a Itália, até porque nós temos muitos italianos dentro da nossa formação. A Alemanha também. Admiro os franceses, gosto dos franceses. Admiro o Japão, gosto de admirar o Japão, a Europa. E outros países, a China na sua formação tecnológica, como está agora, principalmente como está agora, com uma tecnologia muito avançada e interessante. Os países da África, os nossos irmãos africanos, cuja a pele da cor um pouco mais, pelo menos um pouco mais do que a minha, que eu não sou tão moreno, né? E assim por diante, nós podemos admirar, sim, idolatrar, não. Porque se você idolatra, você permite que aquela nação domine a sua vida, e domine a sua vida da maneira que você saia da linha. Você saia da linha legal ou saia da linha daquilo que é o legal dentro do reino espiritual. Se saiu da linha, se abandonou Deus por causa de alguns conceitos e decisões com relação a uma nação ou uma outra nação, eu acho que isso aí foge daquilo que nós desejamos, que é ser pessoas dentro de uma nação que nós respeitamos a nação, mas que também a própria nação ela nos respeita com as leis e o entendimento das leis e assim por diante. Então não podemos nos deixar dominar por esse tipo de coisa, por esse tipo de pensamento principalmente. Um outro assunto, um outro tópico que está aqui, eu digo assim, todos nós trabalhamos, todos nós estamos na nossa atividade que é secular, eu chamo de atividade física, que eu chamo de atividade secular. Nós temos a nossa mente e os nossos pensamentos e temos o nosso reino espiritual, que nós temos a nossa atividade religiosa. Normalmente no pensamento nós temos nossas atividades acadêmicas e que também não podem dominar as nossas vidas. Eu vou falar sobre o trabalho. Outras coisas existem, o sermão escrito tem muitos outros itens. Eu peço para vocês, por favor, que leiam o sermão escrito, certo? Que está lá no blog. E aí vocês vão ter ainda mais informações sobre essa questão de o que não pode nos dominar. O trabalho é uma necessidade para todo ser humano. Na Bíblia diz assim que a pessoa, do suor do seu rosto, você terá o seu pão de cada dia. É verdade, ou o seu alimento, ou o seu arrimo, ou o seu rendimento. Do suor do seu rosto vem o seu rendimento. Claro que precisamos trabalhar. Claro que é necessário ser assim. E existe isso. E é propício que seja assim. Mas nós não podemos deixar que o trabalho ele nos domine ao ponto de nós passarmos 16 horas trabalhando e não teremos tempo para a família, você não tem tempo para você mesmo, você não descansa direito, você não pensa direito, fica só trabalho, e com certeza se você não tem tempo para a família, para você mesmo, e só trabalho, você não vai ter tempo para ler a palavra de Deus, não vai ter tempo para Deus. Então como é que você vai se aproximar de Deus e melhorar o seu relacionamento com Deus se você não tem tempo para Deus? Se você deixar o trabalho engolir a sua vida, não pode. Você não pode idolatrar o trabalho. Tem pessoas que idolatram o trabalho. É só o trabalho e não tem mais nada. O que é isso? As pessoas têm que trabalhar? Sim, tem que trabalhar. Mas tem tempo para se divertir? Tem que ter tempo para distrair, descontrair, se divertir. E tem que ter tempo para Deus? Eu aconselho que você tenha tempo para Deus. Eu sei que algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho tempo para isso não. Eu tenho mais que trabalhar e cuidar da minha vida, ter o meu rendimento. Se eu não tiver o meu rendimento, quem é que vai me dar as coisas? É um pensamento. Eu respeito, como sempre digo você, eu respeito o pensamento de qualquer pessoa. Mas eu acho muito interessante quando a gente acha tempo, e sempre tem, para ler a palavra de Deus, para entender quem é Deus, para chamar Deus para perto de nós, para que Ele se manifeste em nossas vidas e coisas maravilhosas possam acontecer com a gente. E você pode ser dominado por Deus? Você quer que Deus seja o seu dono? É só assim. É quando você busca um tempo e dá tempo para ler e compreender quem é Deus e deixar Deus entrar na sua vida e você entender a vida de como Deus atua na sua vida, aí Deus vai ser seu dono. Quando Deus é nosso dono, muda muita coisa. Você fala, pastor, mas eu não quero que Deus seja meu dono. É uma decisão sua. Mas esse não querer que Deus seja seu dono tem consequências. Lembra do videozinho que eu falei? Pois é, aquelas pessoas não tinham dono, e quem não tem dono sofre, meu amigo, sofre.
Mas, pastor, tem muitas pessoas simples que sofrem. Quando elas têm Deus, ela tem pelo menos o alento de Deus. O alento de Deus já é muita coisa em nossas vidas. Queremos melhorar e podemos melhorar sempre. Devemos buscar. Porque o conhecer Deus, Deus abre portas para a gente. Mas se eu disser para vocês que Deus abre porta para algumas pessoas e ela rejeita as portas, vocês acreditam em mim? Vocês já viram isso em algum lugar? Acontece. Infelizmente acontece, mas deixa Deus dominar a sua vida, deixa Deus orientar sua mente, deixa Deus orientar o seu espírito, deixa Deus mostrar que caminho você deve caminhar no seu trabalho, na sua vida acadêmica, na sua vida religiosa, no seu passo, no seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Deixa Deus te ajudar, deixa Ele ser seu dono, não você mesmo, não outra pessoa, não uma nação, não o seu trabalho, sabe? Não com idolatria, não, sabe? Não, deixa Deus te dominar de certa forma. Você vai ver que ao deixar Deus te guiar pelo caminho que é Deus estar em nossas vidas, você vai ter uns passos melhores. Eu digo isso porque isso tem acontecido comigo, Mas pastor, eu sei que não é fácil entender isso. E também sei que não é fácil tomar essa decisão. Eu não estou falando de tomar a decisão de ler a palavra de Deus e ir para a igreja e visitar a igreja. Não estou falando de tomar essa decisão de realmente deixar Deus estar no controle das coisas e caminhar. Eu digo para vocês, tem gente que está anos e anos na igreja e não permitiu isso de maneira completa ainda. E aí é complicado. É complicado achar que você está sendo, um cristão, uma pessoa que realmente segue a palavra de Deus, mas que Deus não domina a sua vida. Você está na igreja, você dizima, você frequenta, você participa do louvor, você participa dos projetos sociais, você realiza muitas coisas, glória a Deus por isso. Tudo isso é bom, pelo amor de Deus, eu sempre digo isso, tudo isso é bom, tudo isso louvor ao nome do Senhor em tudo isso nas nossas vidas, mas deixa Deus ser seu dono de verdade. Não tem aquela brincadeira de solta a corda? De vez em quando precisa fazer isso. Solta a corda, meu irmão, para cair nos braços de Deus e nas graças de Deus. E Ele, favorecer vocês da melhor maneira possível. Vamos lá? Finalizei, como eu disse, tem mais coisas lá no sermão, viu? Sermão à disposição, blogspot.com.sermão à disposição. E aí vocês vão ver, claro, que vai ter mais mensagem lá. Mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Deixe o seu like, me ajuda muito. O like faz com que o algoritmo, já falei pela segunda vez isso, ele faça que outras pessoas também assistam o vídeo. Faça sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo e outros vídeos do canal com outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo.